Quer entender como funciona a sociedade contemporânea? Curso do Colunas Tortas, A Sociedade do Consumo para Zygmunt Bauman, link na descrição e no primeiro comentário fixado. Bora aprender em conjunto, ministrado por mim, oferecimento do Colunas Tortas. Bora pro vídeo? Só para te lembrar que a partir do momento em que impor seu limite faz com que uma porta se feche, foda-se essa porta. Foda-se o que tem por trás dessa porta e foda-se quem fechou essa merda também. Que quebre a chave dentro do trinco, vai tudo pro caralho também, que se foda essa merda. Cara, isso aqui é suco da cultura brasileira. Isso que ele acabou de falar é suco da cultura brasileira. No sentido de que é muito difícil impor limite justamente pela possibilidade de que uma porta seja fechada. Olá, tudo bom? Eu sou Vinícius Siqueira do Colunas Tortas, sou mestre e doutorando em Educação e Saúde pela Unifesp e aqui eu falo de análise do discurso e teoria social. E muitas vezes o medo de que a porta seja fechada é diretamente atrelado ao medo de estar errado na situação. E esse erro ser reconhecido como uma forma de arrogância, de ser metido, de ser sem noção, como se o limite pelo limite já não fosse o bastante para valer a pena e para ser uma representação da própria dignidade que a gente coloca sobre nós mesmos. Como se a dignidade do outro valesse um pouquinho mais do que a nossa. Mas indo para além de uma relação assim meio psicológica de nós com nós mesmos, indo mais para uma relação que é social, do laço social mesmo. Tudo se passa como se botar limite fosse uma prova de que a gente não é humilde o bastante. E numa sociedade cristã, em que as pessoas são muito sensíveis aos sofrimentos e às faltas e às ausências, porque basicamente 90% da população brasileira tem faltas e ausências, ser aquele que bota o limite é ser aquele que causa uma falta e que gera uma ausência. E é evidente que a consequência disso é a construção de convivências que geralmente são muito ruins porque são permissivas. E olha que contrassenso. Às vezes, aquilo que é permissivo, a permissão por si só, às vezes parece ser a construtora de uma base confortável de vida, que é você conviver ali com seus amigos, sem muita chatice, certo? Sem muito limite, sem um ficar botando limite no outro, sem necessariamente ter uma exigência de um comportamento, de uma conduta, como se isso fosse uma coisa chata. E porque, de fato, né, isso estraga certa fluidez dos comportamentos que a gente tem entre nós, com os nossos amigos, com a nossa família, de repente, e por aí vai, companheiros de trabalho, etc., que pode ser facilmente entendido como algo chato, pois pede atenção, pois pede cuidado, pois pede autocontrole, que também é uma coisa chata. Mas tem um momento em que a permissão vira permissividade. E nesse momento que a permissão vira permissividade é quando o tipo de relação que é construída é do tipo em que é mais preferível que se aguente do que bote limite. É um momento em que botar limite gera uma percepção ruim sobre você dentro do grupo social. É um momento em que botar limite te estigmatiza. E ao ser estigmatizado, é pior ser estigmatizado do que ter que aguentar, às vezes, um sem noção ali e outro aqui. Mas eu acho que a grande dúvida, e talvez a grande proposta, de certa forma, com alguma influência nietzschiana, é: por que não encarar certas perdas como livramentos, tá entendendo? Porque se viver a vida é se impor no mundo, por que a convivência precisa ser do mundo se impondo sobre você a todo instante? É evidente que, de uma perspectiva científica, o mundo está se impondo sobre nós na medida em que nós somos parte desse mundo. E não é nem se impondo sobre nós, mas assim, há uma relação que é impossível de se dissociar da gente e do mundo, porque nós somos o mundo, nós fazemos parte do mundo. É por isso que não existe um sujeito que é original, autêntico, 100%. A nossa autenticidade, ela é produto de uma base já existente. O nosso ser em sociedade é isso. Minha gente, eu vou dar uma pausa rapidinho aqui para dar um recado importante. O Colunas Tortas, ele nasceu lá em 2014 como portal de conteúdo a partir dos meus estudos de autores contemporâneos de teoria social e análise do discurso. Desde então, o site é citado em artigos científicos, em dissertações, teses, e isso me deixa muito feliz, muito satisfeito e realizado. Esse feedback positivo, inclusive, me impulsionou a criar os cursos do Colunas Tortas. E hoje eu gostaria de te apresentar o curso A Sociedade do Consumo para Zygmunt Bauman.
Nesse curso eu explico a visão do Bauman, baseado na sua bibliografia a respeito da sociedade do consumo, sobre o funcionamento da cultura do consumo, sobre o ideal de felicidade consumidora que nos assola no presente, sobre como o tempo parece passar mais rápido em uma sociedade tão fissurada em comprar. O primeiro módulo, que é o módulo a respeito de um autor chamado Louis Althusser, ele nos ajuda a entender como que nós nos transformamos naquilo que somos. Ele é um pouco mais teórico, como que a gente vira sujeito numa sociedade. Logo em seguida, eu já parto para o segundo módulo com as elaborações do Zygmunt Bauman, um dos sociólogos mais profícuos da contemporaneidade. Meu objetivo é ter uma conversa leve e didática sobre a nossa sociedade, com base na teoria social de cada autor abordado. Você terá acesso vitalício na plataforma do Hotmart, que é extremamente segura, além de ter acesso direto a mim, caso necessite de alguma ajuda ou queira matar alguma dúvida. Se você precisa de certificado de horas, também há a opção para você emiti-lo. Esse curso contribui para o financiamento do Colunas Tortas. Se você gosta do meu conteúdo e deseja entender um pouco mais sobre nossa sociedade, clique no link da descrição ou do comentário fixado e se inscreva no curso. Agora vamos voltar para o vídeo. Mas de uma perspectiva um pouco mais existencial, que tem muito mais a ver com aquela referência que você tem de você sobre o mundo e como que você olha para o mundo e percebe ele, mas ao mesmo tempo, e principalmente, como se sente perante ele. Nessa perspectiva, nesse olhar, será que sentir o mundo se impondo sobre você não é justamente a armadilha que te impede de ter uma vida minimamente satisfatória? Isso parece papo de coach, mas não é não, porque no fundo é o seguinte: será que não é a fixidez da instituição familiar aquilo que te impede de, às vezes, encontrar uma vida mais confortável, muitas vezes distante da família? É um tabu fazer isso, é um tabu. Será que a fixidez das relações de amizade com amigos de infância não é aquilo que impede, muitas vezes, de encontrar uma convivência confortável com amigos que não são de infância? Também é um tabu desfazer esse tipo de laço. E, principalmente depois de uma certa idade, reconstruir laços é muito complicado. Todo mundo sabe que quando a gente vira adulto, fazer uma amizade de verdade e não só coleguismo, assim, amizade mesmo, é mais difícil do que quando você é criança. As pessoas têm suas obrigações, gastam seu tempo indo pro trabalho, têm suas atividades, têm sua família, esposa, filhos, marido. Já tem alguns amigos que já dedicam tempo. E a consequência disso é que as aberturas de se conseguir fazer uma amizade vão depender muito mais de um esforço de querer fazê-la, do que de algo de situação, do que de algo de circunstância. Porque ser amigo do seu colega de trabalho pode ser ótimo, mas muito provavelmente também terá os seus limites. Se você tem 10 amigos de trabalho, talvez um deles seja amigo fora do trabalho. Mas eu acho que o ponto principal de trazer esse vídeo é o seguinte: numa sociedade do consumo, no miolo de um capitalismo de consumo e de uma rapidez, de uma sensação de velocidade nas coisas, no tempo, na informação, a consequência disso é que tudo pareça ser um momento de se tirar algum proveito, alguma experiência. E tudo pareça ser difícil de abdicar. A necessidade da constante experiência e de sempre de uma experiência nova, muitas vezes, faz com que haja uma dificuldade de fechar certas portas. E aqui eu já nem tô falando de família, amigos antigos, não é nem exatamente disso, mas é da mera impossibilidade de fechar certas portas, porque a experiência, ela tem um valor que talvez há 50 anos ela não teria. Um valor que não pode ser abdicado, que é difícil de abdicar do valor da experiência, seja lá qual for. Principalmente daquela experiência que parece ser de um tipo que vai nos trazer certo prazer. A Lua diz: eu tô exatamente nessas reflexões porque eu me relaciono no mundo como vim até hoje me relacionando no mundo. Por que caralhos deveria ser o mundo em detrimento de mim? Pois é. A Ingrid fala: bom dia, Ingrid. O problema da amizade na vida adulta é que fazemos amizades por conveniência, no caso do ambiente de trabalho, por exemplo. E fora desse ambiente, parece que as amizades são apenas por interesse. Existe um interesse que eu acho genuíno, que é o interesse de ter um momento confortável, o interesse de ter um momento prazeroso. E esse prazer que eu tô falando não é exatamente do nível carnal, mas é do nível da companhia. Esse interesse me parece ser um interesse mais genuíno. Quando você sofre bastante, a escolha vai ficando mais fácil de exigir, eu concordo 100%. Tem amizades de infância, fala o Francisco, que deveriam ficar apenas na infância mesmo, de fato também, de fato. Eu sinto que esse tipo de coisa é a raiz da grande maioria dos problemas. Nossa, você não tem a dúvida, você não tem a dúvida.
porque esses são elementos que fazem parte de regras sociais, culturais, de boa parte do território brasileiro, que é uma coisa muito básica, né? É muito básico. Tem a ver diretamente com a necessidade da simpatia, tem a ver diretamente com o nosso cristianismo, com a necessidade da humildade, tem a ver diretamente com o jeitinho brasileiro. E aqui, jeitinho brasileiro, a gente não tá falando de passar a perna nos outros, né? Jeitinho brasileiro, a gente tá falando do azeite das nossas relações sociais, que é essa percepção de que o outro e você próprio nunca são indivíduos submetidos a normas. O que vocês são pessoas. E como pessoas, há necessidade de ter uma consideração a mais. Essa consideração a mais, ela tem os seus sabores e dissabores. A parte boa dessa consideração a mais é que se eu atrasar o meu relatório um dia no trabalho e eu falar pro meu chefe, pô, não vai dar, acho que eu vou atrasar um dia, muito provavelmente ele vai dizer, tá tudo bem, pode atrasar um dia. Eu remarco aqui o que eu tenho que remarcar e tal. Mas a parte ruim é que se o meu colega do bairro bater no carro que eu tô dirigindo, talvez eu tenha que ter muito cuidado pra cobrar o conserto. Porque se eu cobrar o conserto de um jeito direto, talvez eu seja entendido como quem tá se achando, por exemplo. Mas eu acho que, acima de tudo, uma das consequências e uma boa tarefa de se impor no mundo é impondo seus limites. Definitivamente. Aqueles que se referem a você próprio e que ninguém mais pode dar conta, né? Que eu acho que é o mais importante. Porque, naturalmente, você acaba encontrando outras pessoas que são parecidas. E, assim, aquele papo de que os opostos se atraem, isso serve pra física. Serve pra relações da física. Não necessariamente essas coisas servem para laços sociais de longa duração. Aí o legal é tentar encontrar alguém que é parecido com a gente, que a gente possa dividir um momento, dividir uma conversa, dividir um jeito de olhar para o mundo e por aí vai. Tudo bem?